Bom, gente, agora falando um pouquinho sobre fermentação, nós vamos voltar no objetivo da respiração celular, que é extrair energia dos alimentos para produzir o ATP. E esse ATP tem o papel de servir energia para já, para agora. A célula vai produzir esse ATP aqui por demanda. Na glicólise, no ciclo de Krebs, foram produzidos poucos ATPs. Entretanto, essas duas fases aqui tiveram um importante papel, que é a oxidação da glicose, que a partir disso obteve elétrons ricos em energia. E sendo assim, esses elétrons vão ser passados para o NAD+, e para o FAD, que vão se transformar em NADH e FADH2. Por quê? Porque o NAD+, e o FAD, eles são carreadores de elétrons. E eles vão carregar os elétrons para a última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. Chegando na cadeia, esse FADH2 e esse NADH, eles vão passar os elétrons para a cadeia, que vai usar a energia dos elétrons para bombear prótons H+, e depois a energia dos movimentos desses prótons vão ser utilizadas para produzir ATP. Então, esses carreadores, como eles vão doar os prótons para a cadeia, eles vão perder os elétrons e vão voltar a ser NAD+, e o FADH2 vai voltar a ser FAD, né? Ou seja, percebemos aqui um ciclo de reutilização pela glicólise e no ciclo de Krebs, né? Entretanto, esse ciclo pode ser interrompido, é só faltar oxigênio na célula. Aqui, a ausência de oxigênio, pois quem movimenta os elétrons na cadeia transportadora de elétrons é o O2. Ou seja, né? Se faltar oxigênio, a cadeia respiratória vai parar. Sem cadeia respiratória, o NADH, ele não vai voltar a ser NAD+, e o FADH2, ele não vai voltar a ser FADH. Sendo assim, o ciclo de Krebs também vai parar, pois ele precisa do NADH+, e do FADH. E a glicólise também precisa, ou seja, ela também vai parar. Porém, se as três etapas pararem, a célula morre. A célula morre, porque a produção de ATP iria zerar. E para evitar que a glicólise também pare, existe um processo chamado fermentação. Bom, então nós vimos o porquê que a fermentação ocorre. E agora nós vamos ver a estratégia que a fermentação usa para que a glicólise não seja interrompida, que no caso é restaurar o estoque de NAD+, para possibilitar a glicólise. E vamos lá. Nós fazemos a fermentação lática. E essa fermentação ela é feita pelas células musculares e tem esse nome lática pelo produto final, que é o lactato. E ela ocorre principalmente quando fazemos uma atividade muscular intensa, chegando ao ponto de não ter oxigênio suficiente no músculo. E sem O2, a fermentação é acionada. Aqui nesse quadrinho, na partinha azul, nós vimos a glicólise, que está pegando molécula de glicose, C6H12O6, e produzindo duas moléculas de piruvato, com 2 ATPs de saldo, né? Acontece que na falta de O2, o ciclo de Krebs para. Então, ao invés do piruvato entrar na mitocôndria e iniciar as reações do ciclo de Krebs, o piruvato vai permanecer no citosol e será convertido em lactato. E para converter o piruvato em lactato, é necessária uma fonte de hidrogênio e de elétrons, sendo ela o NADH. Pois no desenho podemos ver que a diferença do lactato para o piruvato é que o lactato ele tem 2 hidrogênios. Vimos que temos um aqui e um aqui a mais, que o piruvato não tem. Ou seja, é esse NADH aqui que vai fornecer esse hidrogênio e esse elétron. E no que o NADH vai fornecer
esses elétrons e oxigênios, ele vai voltar a ser o NAD+. Aí, esse NAD+, vai poder ser reutilizado pela glicólise, né? Evitando que a glicólise seja interrompida na falta de NADH. Entenderam? Finalizando, né? Como podemos ver, a fermentação ela vai produzir poucos ATPs, somente 2 da glicólise, porque ela vai fazer uma oxidação incompleta da glicólise, desperdiçando muita energia dos alimentos. E essa foi a fermentação láctica. Bom, gente, o glicogênio ele é uma forma de armazenamento de carboidratos de cadeias ramificadas de moléculas de glicose. Ele é armazenado principalmente no fígado e nos músculos. O nosso corpo obtém glicose por meio da alimentação e pela gliconeogênese. A gliconeogênese é uma via que nosso corpo utiliza para manter os níveis adequados de glicose no sangue. Essa reação acontece principalmente em períodos de jejum e de exercício intenso, e ela ocorre principalmente no fígado. Os precursores dessa reação é o lactato, que é produzido pela glicólise anaeróbica nos músculos, o glicerol, que é um resultante da hidrólise dos triglicerídeos, e aminoácidos glicogênicos, em especial a alanina e glutamina, que são derivados de degradação de proteínas. Essa reação é regulada de maneira precisa para responder às necessidades energéticas do nosso corpo. E para que isso aconteça, né, essa regulação aconteça, existem alguns hormônios que vão influenciar diretamente, como o glucagon, que vai aumentar o nível sérico de glicose no nosso corpo, a insulina, que vai agir de uma maneira oposta ao glucagon, que vai retirar essa glicose do sangue, e o cortisol, que vai aumentar a expressão de enzimas gliconeogênicas, né, e promove a mobilização de aminoácidos e glicerol, aumentando os substratos disponíveis para que a reação da gliconeogênese aconteça. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a glicogenólise, que é o processo de degradação do glicogênio através do desligamento das ligações glicosídicas que ocorrem entre as moléculas de glicose. Porque, como nós já sabemos, o glicogênio ele é formado por várias moléculas de glicose. E essas moléculas de glicose estão interagindo entre si através de ligações glicosídicas. E a glicogêniofosforilase é a enzima que irá realizar essa quebra, produzindo como produto final a glicose 1-fosfato, que é a glicose na forma livre. E aí eu trouxe a reação aqui de degradação mais destrinchadas, para a gente ver um pouquinho. Então vamos lá. A primeira enzima a agir é a glicogêniofosforilase. Ela irá adicionar um fosfato inorgânico à molécula do glicogênio. Após isso, irá gerar a glicose 1-fosfato. Logo após, a enzima fosfoglicomutase irá colocar um fosfato no carbono 1 e outro fosfato no carbono 6, gerando a glicose 6-fosfato, a qual irá sofrer novamente uma ação da enzima glicose 6-fosfatase, que irá produzir como produto final a glicose. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila. Nesta apresentação eu quero poder explicar a vocês a respeito da fadiga muscular e do ácido lático, a relação da fadiga muscular e do ácido lático. Eu começo conceituando de maneira simples o que é a fadiga muscular. Então, gente, fadiga muscular é a redução da capacidade do sistema neuromuscular de gerar força. E também, né, a fadiga muscular, ela está relacionada com a falha da contração muscular. Então, acontece que alguns dos processos que envolvem a contração apresentam falha devido à fadiga. Tá? Então, você está ali, né, fazendo seu exercício físico, né, e de repente você sente a fadiga vem e você não consegue mais fazer aquele exercício. Devido a isso, devido à incapacidade de gerar força e também à falha da contração. É bom que eu ressalte, pessoal,
que a fadiga muscular, ela é dependente de tarefa. Como assim? Porque variam as suas causas, o seu comportamento de acordo com a forma que ela é induzida, ok? É bom que eu frise também com vocês, gente, que ainda há estudos que se fazem a respeito da fadiga muscular. E há estudos que já foram refutados. A gente vai conversar sobre isso mais adiante, mas tem teorias que já foram refutadas a respeito de causadores da fadiga muscular, né? Então, vamos aqui para os fatores centrais e os fatores periféricos. Quando eu falo fatores centrais, gente, eu estou falando sobre o distúrbio na transmissão neuromuscular entre o sistema nervoso central e a membrana muscular. Quando eu falo sobre fatores periféricos, eu digo que acontecem coisas dentro do músculo, acontecem alterações dentro do músculo que podem ser fatores da fadiga. Então, aqui nós temos as causas sugeridas, né? Então, são causas assim, gerais da fadiga. Então, nós temos ali alterações de pH, né? Um pH mais ácido, ele gera fadiga. Nós temos também ali a respeito da temperatura, do fluxo sanguíneo. Nós temos a respeito também da homeostasia do cálcio. Então, se o cálcio não estiver em homeostase, pode gerar a contração, a fadiga muscular, né? Também as lesões musculares podem gerar a fadiga muscular. Fatores metabólicos da fadiga periférica. Bom, no início do vídeo eu citei, né, de que quando nós estamos na academia e de repente a fadiga vem, né, durante o exercício intenso e prolongado, nós não conseguimos mais executar o exercício naquele momento, né? Então, isso acaba fazendo com que haja uma diminuição no rendimento esportivo. Então, os fatores metabólicos da fadiga periférica, a fadiga periférica se refere a isso, né, a diminuição no rendimento esportivo esperado. E nós temos que citar a hipoglicemia nessa questão. Então, se a pessoa ali estiver com baixa de açúcar no sangue, se a pessoa estiver hipoglicêmico, então isso pode também gerar a contração muscular, porque o músculo precisa de ATP, precisa de energia na contração, né? Então, como eu disse também anteriormente, a acidose, ela prejudica a contração muscular e gera fadiga. Naquelas questões de alteração de pH, um pH ácido pode gerar fadiga. Bom, fadiga muscular e ácido lático. Muitas pessoas pensam que o ácido lático é o principal vilão que gera fadiga muscular, só que isso já foi refutado. O ácido lático ele não é o principal vilão disso. Por quê? Porque ele é tamponado. O H+, que tem no ácido lático, ele é tamponado pelo bicarbonato. Então, ele nem chega a ir ao músculo, né? E o lactato contribui para isso. O lactato contribui no tamponamento. Então, não há acidose. Compreendem? E o lactato e o ácido lático são duas coisas diferentes. Há pessoas que relacionam as duas coisas como uma só. Não, o ácido lático é uma coisa e lactato é outra. Então, pessoal, o lactato e o ácido lático não contribuem para a fadiga muscular, nenhum dos dois, porque o ácido lático ele é tamponado, o lactato ajuda nesse tamponamento, ok? Gente, muito obrigada pela atenção de todos.